diversificação da participação na competitividade global. Questão 62, vamos lá para mais uma, tá? Questão 62 diz: um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o quê? A industrialização no Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho. Você percebeu que agro e divisão internacional do trabalho é o que mais cai quase, né? Então, o que mais cai aqui dentro dos conteúdos? O que mais cai em humanas, Renato? Industrialização, capitalismo e relações de trabalho, né? Agricultura. O que mais que cai muito? Brasil, principalmente Brasil colônia, né? E claro, aí inclui também cultura, patrimônio cultural e movimentos sociais. 5 conteúdos que você não pode para a prova. Se errar eles, tua prova tá zerada, tá? Então, olha só. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido: constatou-se uma inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores de crescimento nacional, a década, são os grupos relacionados aos commodities, né, agroindustriais. Então, pensa que o Brasil é um grande exportador de commodities, né, que inclui ali o primeiro setor, o setor extrativista, né, os minérios, e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também, limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Um efeito, então a gente está buscando aqui, um efeito disso aqui que foi descrito no texto, tá? Para a sociedade brasileira. Então, o grande ponto é que você tem que buscar um efeito que impactou ali a sociedade brasileira num contexto. Vamos entender que essa questão é uma questão um pouco mais difícil, tá? Essa questão ela vai dizer o seguinte, o Brasil, ele tem uma inserção na indústria, tá? Isso significa que o Brasil é dividido em setor primário, secundário e terciário, né? Os modelos produtivos. O setor primário é um setor mais extrativista, tá? É o setor dos commodities, é o setor do agro, beleza? Alimentício. O segundo setor é o setor industrializado, tá? O terceiro setor é o setor do comércio, tá? Do setor do comércio. Se você assistiu minha aula de industrialização, como é que se dá o processo de industrialização no Brasil? Aqui é uma questão que você tem que esquecer a interpretação do texto e focar especificamente no conteúdo. Como é que se deu a industrialização no Brasil? O Brasil, ele começa a se industrializar depois de um período da crise de 29, tá? Nesse período da crise de 29, o Brasil é um país muito agroexportador e importava demais, tá? Ali, ele produzia pouca coisa aqui, exportava muito alimento. Então, o Brasil passa por um modelo chamado modelo de substituições de importação. Então, o Brasil começa a investir nas suas indústrias e abrir esse quesito industrial depois da crise de 29. O Brasil é proibido de investir em indústrias no período colonial. Portugal proíbe o Brasil de investir em indústrias no período de colônia. Depois que o Brasil até pode, quebra com o regime do Pacto Colonial, ele investe muito pouco e se mantém no regime agropecuário. Então, se mantém no regime de extração do minério de ouro, ciclo do café. Então, o Brasil ele não tem por grande característica desenvolvimento industrial, tá? E aí o que acaba? O Brasil se torna muito dependente economicamente de fora. E até hoje o Brasil é. Agora o Brasil começa cada vez mais, né, do século de 1950 para cá, o Brasil começa a investir cada vez mais em industrialização, mas ainda é muito precário. Tecnologias ainda muito limitadas, o Brasil depende muito de fora, é a famosa divisão internacional do trabalho. A gente ainda é muito agroexportador e pouco industrializado num quesito assim fundamental. O Brasil se industrializou bastante ali depois, né, num quesito de expansão, né, período de JK e tudo mais, né? Mas dentro do quesito inicial, o Brasil ainda não era um grande forte, é isso que o texto está dizendo. O Brasil, olha só, ele teve uma ínfima inserção na indústria, tá? Das novas tecnologias, né? Então, basicamente não tem, e muito ancorado na microeletrônica. Então o Brasil depende de chips, e chips que são produzidos principalmente na Coreia, tá? Ali Coreia, China, tigres asiáticos produzem esses chips, então o Brasil ele depende desses chips. Então por mais que o Brasil faça maquinário, ele não tem a tecnologia do microchip. Então ele precisa importar esse microchip, né? Além disso, o Brasil muito dependido dos commodities e o modelo produtivo ainda muito fordista. Então o modelo ainda muito focado na produção de larga escala. Não é uma produção em demanda, um just in time, produzido de acordo com o tempo. Isso é muito prejudicial, porque no período, olha só no contexto de Enem 2025 para você, tá? No contexto de taxação do Brasil, isso aqui entra em colapso. O Brasil pode estar em crise produtiva, porque a gente não produz sobre demanda, nós produzimos em larga escala, até mesmo os alimentos. Sabiam disso? E aí, se algum país resolver não comprar do Brasil, nós entramos em crise, tá? Aí o Brasil tem que entrar com subsídio para comprar, porque a gente produz muito. A gente não produz pensando, não,
A China demandou tanto de carne, os Estados Unidos demandou tanto, então produz e exporta. Não, nós produzimos em larga escala, modelo fordista, o máximo que der, entendeu? Depois a gente vê se vai vender. Aí, se do nada dá alguma crise, como por exemplo crise bovina, gripe aviária e coisa do tipo, e a China decide não comprar, o Brasil entra em crise no agro, entendeu? Porque daí o governo precisa comprar, porque daí tá acumulado. É um modelo fordista, tá? Olha só a visão de humanas que vocês precisam ter, né? Então, ó, o modelo fordista de produção, essa última também limita a potencialidade, porque se eu tenho, no quesito modelo fordista, eu não foco tanto no modelo just-in-time, que é um modelo de descentralização, um modelo que envolve muito mais tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, um modelo que busca mais desenvolver algo focado na parte agora atual. Então, você vai olhar, o Brasil precisa muito de tecnologia relacionada a smartphone, ou é carro e tal, e aí o Brasil, ao invés de desenvolver suas indústrias automobilísticas, suas indústrias tecnológicas, não, ele continua muito forte no agro ainda, ele não tem, né? Que celular brasileiro você comprou nos últimos 10 anos aí, né? Que carro brasileiro você comprou nos últimos 10 anos, né? Será que a sua máquina de lavar, a geladeira que você tem, ela é brasileira? Entendeu? Então, imagina, mas ela foi feita no Brasil, mas o chip dela veio da onde? Né? Então, são vários fundamentos que você tem que ter. Isso causa o que no Brasil? Então, essa característica de evolução da industrialização do Brasil criou hoje o que a gente diz que até hoje e você tem que ter isso memorizado, e isso vai ser, por exemplo, em 2025, uma dependência. O Brasil, ele é dependente de tecnologia externa, tá? O Brasil, ele é dependente de tecnologia do mercado externo, beleza? Se o Brasil é dependente, o efeito desse cenário é justamente a dependência tecnológica. Esse cenário para a sociedade brasileira, o que é? Barateamento da cesta básica? Não, meu filho. Porque o Brasil é forte no agro, mas produz externamente. O agro é para fora, tá? A produção interna, a cesta básica, é feita pelo mercado interno. O arroz, que é colocado na cesta básica e distribuído nas escolas, por exemplo, eu expliquei na aula de agricultura, é feito pelo MST, por exemplo. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, tá? E é distribuído nas escolas, nas cestas básicas, por subsídio do governo. Né? O mercado interno é muito mais focado aqui pela agricultura familiar. O agro é mais para o mercado externo. Retorno à estatização econômica? Não. Estatização é o Estado monopolizando. Aqui a gente tem um agro que não é o Estado. O Estado não é dono do agro, né? Inclusive, essas indústrias que fazem o processo de extração nem fazem parte do Estado, são privatizadas. Você sabe que existe um processo de extração de petróleo que vai acontecer lá no Amazonas, né? Que faz tempo que o Ibama está brigando ali próximo onde vai acontecer a COP30. Tem uma faixa ali de extração de petróleo muito alta de pré-sal ali. Só que ao extrair aquilo ali pode degradar a Amazônia. O Ibama liberou, tá? Nesse mês agora o Ibama liberou e vai começar o processo de extração. Pode ocorrer uma grande degradação da Amazônia ali. Fica de olho que isso pode cair esse ano na prova do Enem, porque já faz mais de 2, 3 anos que está nessa briga ali, porque já descobriram ali uma grande faixa de petróleo, que pode ter ali bilhões ali, só que isso pode levar à degradação. Só que quem faz esse processo de extração, muitas vezes, não é o Brasil, cara. Tá? Não são empresas brasileiras, ocorre um processo de privatização. O Brasil não fica com 100% disso. Assim como a extração do minério, da bauxita, a extração lá, né, em regiões ali do norte, não é feita por empresa. A Braskem, por exemplo, que extrai lá, não é feita por empresas brasileiras, tá? Então não é um processo de estatização econômica. São empresas privadas de fora que extraem aqui os commodities, tá? Não é o Brasil que extrai. Letra C, ampliação do poder de consumo. Cuidado. Aqui não aumentou o poder de consumo. A característica da evolução é diminuir o poder de consumo. Ué, Renato, não entendi. Alguém marcou letra C? Nessa? Vocês ficaram entre qual nessa questão? Eu achei que ampliou o poder de consumo, Renato. Não ampliou. Sabe por quê? Porque o iPhone para você, que deveria custar R$ 1.500, ele custa 17. Por quê? Porque ele está sendo importado, ele está sendo taxado. Se ele estivesse sendo produzido aqui, seria muito mais barato. A falta de tecnologia diminui o poder de consumo da população. Tá entendendo? Porque se a gente importa, você importa, cara, com taxa. E isso diminui o seu poder de consumo. Tá? Então, ó, não aumenta o poder de consumo. A falta de tecnologia diminui o poder de consumo da população. Letra D. Subordinação aos fluxos ou incentivo à política de modernização? Não. O efeito desse cenário para a sociedade brasileira não levou a um incentivo à política de modernização.
O que o texto está dizendo é que o Brasil teve ínfima inserção da indústria às novas tecnologias. Ou seja, o Brasil teve um baixo incentivo. Segundo ponto, o Brasil ficou subordinado aos fluxos globais, que são os fluxos de importação. O Brasil cada vez mais dependente, ou seja, a população dependendo dos fluxos globais. Agora, mais outro ponto, ele deixa claro, para a sociedade brasileira. E quando a gente fala política de modernização, isso não é um impacto para a sociedade, mas no impacto agroindustrial, e não para a sociedade. Você pode dizer assim, Renato, mas agora não está tendo um incentivo à modernização, mas isso não está impactando a sociedade, tá? Está impactando muito mais o mercado. A modernização. Ele perguntou, o impacto aqui para a sociedade tem sido o quê? Ué, uma maior dependência dos fluxos globais. Cara, você compra roupa que vem da China. Você compra produto que vem da China. Entende? Você compra produto que é de fora. Você está subordinado ao fluxo global. Você compra na Amazon. Entendeu? Você não compra aqui, daqui. Você compra de fora. Tá? Então você é cada vez mais subordinado. Por quê? Por causa desse processo de industrialização brasileira. Tá? De boa? Vamos lá, hein?